Pode começar a gravação e silenciar, por gentileza. A partir desse momento começou a gravação. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a 30ª reunião ordinária do Rotary Clube Teresina Pissarra, ano Rotário 2019-2020, e que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa ter uma reunião maravilhosa como nós vimos tendo. Agradeço a presença de todos os companheiros, agradeço a presença do nosso convidado, palestrante, professor Edson Arruda Filho, e vamos aqui com uma inovação tecnológica, não sei se todos vão ver, mas vamos bater o sino virtual agora. Vamos bater o sino virtual. Acho que ninguém viu, né? Não. Opa! Aqui é o sino virtual. É o sino ou o cine? O sino. Cadalo de velho. Não bate. O Panteão também não vai ser. Vai aparecer também. Símbolo do Rotary. Não. Bom, sinta-se batido o sino. Então, dando continuidade, companheiros, passa a palavra ao nosso diretor de protocolo, companheiro Ricardo Dias. Com a palavra, companheiro. Boa noite, sejam todos bem-vindos à 30ª reunião ordinária do Rotary Clube de Teresina Pissarra, ano Rotário 2019-2020. O Rotary Conecta o Mundo. Hoje, dia 29 de abril, iniciamos o expediente do protocolo, lembrando... Eu acho que temos companheiros com a... O som está cortando. Cortando, Ricardo, está cortando o som? E alguns companheiros estão com o microfone ligado aí. Vamos fechar os microfones, companheiros. Está aqui o lugar do microfone. Acho que é teu sinal, Ricardo. Então, hoje, dia 29 de abril de 2020, iniciamos o expediente do protocolo, lembrando um pensamento de Paul Harris. Seja qual for o significado do Rotary, para nós, para o mundo, o Rotary será conhecido pelos resultados que conquistar. Em sequência, registraremos as datas comemorativas. Voltei aqui, é a instabilidade aqui. Eu vou passar para ele aqui de novo. É a instabilidade da internet. Vamos lá. Então... Ezequias, essa posição não está favorável a você. Vamos lá de novo. Então, hoje, dia 29 de abril de 2020... Você agora é roça. Essa posição é bem esquisita. Vamos fechar os microfones, por favor. Mas qualquer posição não. Iniciamos o expediente do protocolo, lembrando um pensamento de Paul Harris. Seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo, o Rotary será conhecido pelos resultados que conquistar. Em sequência, registraremos as datas comemorativas. Em seguida, destacaremos os... Companheiros, a internet está muito instável. A pauta. Pronto, Ricardo? Tá ok? Pronto. Teremos também as informações rotárias. Pronto. Teremos as informações rotárias com o companheiro Paulo Melo. O expediente da Secretaria com o companheiro Henrique Lucena. O expediente da Secretaria com o companheiro Samuel Gonçalves. Teremos uma palestra com Edson Arruda Filho com o tema Usando a Programação Neurolinguística em Tempos de Crise. E logo em seguida, o horário dos comunicados. E finalizaremos com a palavra do nosso presidente, Cláudio Rego. Bom, com a permissão da presidência, registramos as datas comemorativas da semana entre os dias 29 de abril a 5 de maio de 2020. Hoje, 29 de abril, Dia Mundial das Associações Cristãs Femininas, Dia da Juventude Operária Católica, Dia 30 de abril, Data Nacional da Holanda, Data Nacional da Suécia, Dia da Organização dos Estados Americanos, Dia Nacional da Mulher, inauguração da primeira estrada de ferro do Brasil, Dia do Ferroviário e Data Nacional dos Países Baixos.
Dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, Dia do Patrono dos Trabalhadores do Brasil, Getúlio Vargas, Dia Nacional das Comunicações, Dia do Ex-Combatente, Dia da Literatura Brasileira, Dia Mundial do Tabaco e falecimento de Ayrton Senna em 1994. No dia 2 de maio, Dia dos Bombeiros, dia 3 de maio, Data Nacional da Polônia, Dia do Sertanejo, Dia do Parlamento, Dia do Legislador e Dia do Sol. Dia 5 de maio, Dia da Comunidade. Nesse instante, com a permissão da presidência, homenageamos os aniversariantes da semana entre os dias 29 de abril a 5 de maio. Dia 29 de abril, companheiro Edson Alves de Andrade Filho. Pedro Henrique Almeida Alágio Ribeiro, filho do companheiro Rodrigo Alágio Ribeiro. No dia 3 de maio, Daniel Oliveira Coelho, filho do companheiro José Ribamar Coelho Júnior. Dia 4 de maio, Gabriela Joyce de Souza Brandão, esposa do companheiro Antônio Coelho Brandão. E no dia 5 de maio, Pietra Martins, filha do companheiro Fábio Augusto Martins, Alícia Maria Brito, filha do companheiro Felipe Rodrigues Pacheco Brito e neta do companheiro Paulo Melo. E, nesse instante, passo a palavra para o companheiro e presidente Cláudio Rego. Felipe, Ricardo, dá para você fechar o microfone de todo mundo aí? Tá dando para eu fechar o microfone? Sim, você. Um momento. Isso. Todos. Por favor. Pronto, Cláudio. O seu, peraí, o seu. Pronto, o seu está aberto. Passo a palavra ao companheiro Paulo Melo para nossas informações rotárias, companheiro Paulo. Abrindo o companheiro Paulo. Participar de mais uma reunião virtual e hoje nós vamos falar Fechou. Pronto, Paulo. Está ouvindo? Pronto. Pode falar agora, companheiro. Bom, boa noite, companheiros. Prazer participar de mais uma reunião virtual do nosso Rotary, Teresina Pissarra. E hoje, sobre informação rotária, eu vou falar um pouco sobre companheirismo. A maioria dos rotarianos são profissionais bem-sucedidos porque não deixam escapar uma oportunidade. Uma vez por semana, em cada um dos Rotaries clubes, acontece a oportunidade de companheirismo rotário, mas nem todos os associados estão alertas. As reuniões ordinárias oferecem oportunidades de encontrar companheiros de clube, conhecer visitantes e novos associados e fortalecer a amizade com outros rotarianos. Os Rotary Clubs, que possuem a reputação de serem clubes amigáveis, geralmente seguem alguns passos bem simples. Os associados são incentivados a escolher uma mesa diferente a cada semana ou a se sentarem com um companheiro que ainda não conheçam bem ou ainda a convidar visitantes ou novos associados para se juntarem às suas mesas. Em vez de falar apenas com quem estiver mais próximo ou ficar em silêncio o tempo todo, os associados devem conversar com todas as pessoas sentadas à sua mesa. Para aumentar o companheirismo, os rotarianos devem estar em todos no clube. Quando estas recomendações são seguidas à risca, novas oportunidades de companheirismo surgem a cada semana. Os rotarianos logo percebem que a amizade e o companheirismo são essenciais ao sucesso de cada Rotary Club. Obrigado. Obrigado, companheiro Paulo Melo. Companheiro Ricardo Dias, expediente, né? Agora? Isso. Então, o companheiro Henrique já entrou, não? Não, né? O companheiro Henrique havia manifestado a sua presença, né? Que viria
a nossa reunião, pedi que ele assim fizesse. Alguns companheiros estão precisando acertar algumas tendências, me procuraram, eu passei para ele e pedi que ele entrasse em contato. Ele disse que iria a reunião. Pediu desculpas porque está muito ocupado com relação à Caixa Econômica, porque ele é gerente, está só, todo mundo em home office, e pediu essa compreensão. Eu disse que eu entendia, mas que a gente estava precisando dele nesse momento, que ele também nos ajudasse. Como todos nós aqui, a gente tem as nossas ocupações e estamos fazendo sempre o nosso melhor, pedir que ele nos ajudasse. Bom, então, nesse sentido, peço aos companheiros que tiverem algum interesse em fazer o ajuste, ou entre em contato comigo ou diretamente com o companheiro Henrique, para ver se a gente consegue resolver, e peço desculpas aos companheiros que não tiveram ainda a sua situação resolvida, embora já tenham solicitado por essas razões que eu falei agora. Então, passo a palavra ao companheiro Samuel para saber se tem alguma informação em nível de secretaria, companheiro Samuel. Samuel Gonçalves. Boa noite, companheiros. Companheiros, a gente não tem muita novidade da secretaria, apenas para quem não sabe ainda, a mudança da data da conferência, a conferência que seria agora em maio, e passou para novembro, dia 11 ao dia 15. A gente não tem muita informação onde será e como será o evento, mas é essa informação que a gente tem no momento. Eu retorno a palavra ao presidente. Obrigado, companheiro. E agora vamos ao nosso ponto alto da reunião, que é a palestra com o nosso convidado, o professor Edson Arruda Filho, que terá o seu currículo lido agora pelo companheiro Ricardo Dias. Se tiver alguma dificuldade, pode falar comigo que eu faço aqui a leitura, companheiro Ricardo. Mas eu quero só brevemente explicar por que eu tive essa ideia. Como eu disse na semana passada, eu estou aberto às sugestões e fico pensando em temas que seriam interessantes para a gente ouvir e tratar nesse momento. Esse é um momento que nós estamos passando de extrema dificuldade e de mudança total na nossa rotina. Ninguém aqui deixou de ter a sua rotina modificada. Todos nós tivemos a rotina modificada. Que, num primeiro momento, a gente tem uma aceitação, né, quase que natural. Não fiquemos em casa, a gente fica uma semana, 10 dias, 15 dias, e aquilo começa a angustiar e a gente não sabe mais o que fazer olhando para frente. Isso tem causado vários problemas e nós, como somos líderes, nós temos presenciado esses problemas, inclusive, às vezes, até dentro de casa. Então, eu tive a ideia de convidar um especialista em programação neurolinguística, que é uma programação que ele vai explicar que a gente pode fazer em nosso cérebro para ajudar a superar momentos de crise, momentos de dificuldade. Então, é uma maneira dele passar para a gente essas informações, a gente pode se ajudar. Claro que certamente alguém pode ter esse conhecimento aqui, mas, sobretudo, para a gente repassar e ajudar na nossa atuação do dia a dia, que é uma das funções nossas, enquanto rotarianos, todos nós sabemos disso, né? Então, nós somos líderes e passar para frente e ajudar a nossa comunidade, o nosso semelhante. Estamos aqui para isso. Então, passo a palavra ao companheiro Ricardo Dias, nosso protocolo, para ler o currículo resumido do professor Edson Arruda Filho. Companheiro Ricardo Dias. Bom, Edson Arruda Filho é administrador de empresas, pós-graduado em gestão estratégica, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, professor palestrante estudioso de PNL com formação em INEXT. Está aberto o microfone dele, viu, Cláudio? Não sei se todos conseguiram ouvir. Então, basicamente, o professor Edson é administrador de empresa, pós-graduado em gestão estratégica, mestre, seja muito bem-vindo. Boa noite, presidente. Está me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Beleza. É só que todos liguem os microfones.
Eu queria agradecer desde já o convite, dizer que é uma honra estar aqui, e por que não dizer uma emoção muito grande estar aqui. E aí eu vou explicar por quê. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade quando eu tive o primeiro registro do que era o Rotary, né? O meu pai, professor José Edson Arruda, professor da Universidade Federal, é rotariano. Aí vou ficar lhe devendo, presidente, o clube, que eu tentei pesquisar o clube, mas eu me lembro que eu era menino, criança, e as reuniões eram no centro de convenções, às sextas-feiras, né? Tinha lá Assis Fortes, Zé Maria Boedas, Chico Português, uma turma bem da antiga aí, e que depois, Dilson Carvalho, né, o pai do Serginho Carvalho, e depois o pessoal começou a se encontrar no Rio Puti, e durante muitos anos eu fui com meu pai nas reuniões do Rotary, peguei a bandeira, levantei, cantei o hino nacional. Então, eu participar agora de uma reunião do Rotary, da qual eu, quando criança, fui muitas vezes nas reuniões com meu pai, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. Ele está aposentado, meu pai teve um AVC sei lá, de 15, 16 anos, mas eu tenho certeza que se ele pudesse estar aqui vendo, ele estaria muito feliz nesse momento dessa participação. Eu queria saudar, em nome do presidente, aí, todos os companheiros do Rotary. Eu tive dando uma passada, eu conheço alguns de vista, outros mais do dia a dia, o meu amigo aí, Marcelo Tapeti, conheço vários outros colegas aí, o Wilson Gondim, na época que eu trabalhei na Serviçam, fizemos algumas pelejas boas aí, nos embates aí, cada um defendendo suas empresas, e um abraço, Wilson. O próprio o Mário Roberto tem uma história interessante. Na verdade, eu comecei a jogar handebol por causa dele, né? Então, ele era aluno lá do GU, do handebol, era um verdadeiro craque da seleção de handebol, e eu comecei a jogar handebol porque eu via jogando handebol e já conheci ele de longas datas. Então, assim, conheço alguns colegas aqui, fico feliz de ver outros, ainda não conheço, Vicente também, Felipe Salha, com certeza, a gente conhece aí do dia a dia, de passar. O Zé Ricardo, eu acho que nós já fizemos parte algumas vezes aí de grupo de WhatsApp aí com o Marco Jorge, enfim, com a galera toda aí, a gente já se conhece aí de algumas brincadeiras que a gente faz extra-campo, né? Então, é um prazer estar aqui. Na verdade, como você mesmo falou, presidente, não é aula, porque senão ficaria um negócio muito professoral e didático, e eu acho que não é essa a intenção, mas a gente vive essa pandemia, a gente vive essa crise toda que está acontecendo, e isso tem mexido muito com as pessoas. E eu me especializei, na verdade, em pessoas dentro das organizações. Tá? Eu não entro muito nessa questão terapêutica, porque aí é o médico, o psiquiatra, é o psicólogo, e eu tenho muito cuidado e zelo em trabalhar, na verdade, aquilo que eu faço dentro da minha área e respeitar as respectivas áreas. Então, eu entro dentro da programação neurolinguística muito mais voltada no desenvolvimento das pessoas dentro das organizações, numa visão mais administrativa, comercial, de desenvolvimento de grupo, né? Então, assim, muitos de vocês já devem ter ouvido falar na tal da PNL, e a programação neurolinguística nada mais é do que, quando a gente fala de programação, a gente está fazendo de planejamento, neuromente, linguística, linguagem e comunicação. Resumindo, como é que eu vou planejar a minha mente para me comunicar melhor comigo mesmo e com as pessoas que estão em minha volta. Então, ela é uma ciência relativamente recente. Está longe de ser um modismo de vender livro. Na verdade, ela começa na década de 70 com Joseph O'Connor, com o seu livro Manual e Prática da Programação Neurolinguística. Então, ela já vem sendo aplicada na prática aí desde a década de 70. Então, são ferramentas, mecanismos e ações que a gente faz junto às pessoas
para que elas possam reprogramar todo o seu conjunto de crenças e valores no sentido de que elas possam chegar a um determinado ponto, a um determinado objetivo. Se eu pudesse resumir a programação neurolinguística, é basicamente isso. É como é que eu planejo a minha mente para que eu possa me comunicar de uma forma melhor, comigo mesmo e com as pessoas da qual eu interajo. Nós vivemos num ecossistema. Então, esse ecossistema, ele tem lá o aspecto financeiro, familiar, social, espiritual. Eu posso subdividir esse ecossistema em diversas etapas, em diversas formas. E como é que eu interajo com esse ecossistema? Como é que eu estou preparado para interagir com esse ecossistema? Hoje, esse ecossistema está em caos. Ele está completamente desorganizado. As pessoas não podem ir à missa, não podem ir à igreja, as pessoas não podem ir ao clube, as pessoas não podem se encontrar na faculdade, as empresas estão fechadas. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Antes até de falar de ferramentas de PNL, é importante a gente destacar que o quadro anterior à pandemia, quando a gente fala de pessoas, já é preocupante. E aí eu vou trazer alguns dados interessantes para vocês. Dados da própria OMS. Né? A OMS nos diz o seguinte, que 5,8% da população brasileira possui quadros de depressão. 5,8%, isso dá por volta de 12 milhões de pessoas. Isso oficialmente. Tá? Isso oficialmente. Fora, obviamente, aquele que não vai para o médico e que não entra nas estatísticas. Quando a gente vai para o outro grupo, que é o grupo de ansiedade, né? As pessoas que, na verdade, estão preocupadas com coisas que verdadeiramente podem nem acontecer, o Brasil é o campeão mundial de pessoas com ansiedade. É o país com o maior número de pessoas com ansiedade. Para você ter uma ideia, números do ano passado falam de 9,3% da população, é quase 10% da população, que isso dá em torno de 20 milhões de pessoas. Então, quando você junta aí 20 milhões de pessoas ansiosas com 12 milhões de pessoas com algum caso de depressão, nós estamos falando de um número expressivo de pessoas que já precisam de uma ajuda, tanto da parte terapêutica, mas principalmente de reforço e de reprogramação mental. Como trazer essas pessoas novamente para os seus objetivos, como levar essas pessoas a um novo caminho, a uma nova concepção, a uma nova forma de ver a vida. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo em algumas organizações ao longo dos anos. E é óbvio que com a Covid, com essa crise, esses números, exponencialmente, eles vão aumentar consideravelmente, porque, como você mesmo falou, as pessoas estão em casa, estão preocupadas se terão seus empregos quando voltarem, os empresários estão preocupados se terão suas empresas de volta, né? Enfim, a gente vive todo tipo de preocupação que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia. Então, a programação neurolinguística, ela tem essa preocupação de tentar, de uma forma ou de outra, melhorar ou trazer um fortalecimento à mentalidade das pessoas para que a gente possa passar por esse momento de dificuldade. E a programação neurolinguística, ela tem alguns pilares. O primeiro pilar é você mesmo, a própria pessoa. Todos nós aqui andamos de avião muitas vezes, e quando a gente vai andar de avião, a gente olha lá aquelas informações iniciais que a gente já sabe de cor e salteado, né? E uma das principais informações que me chama a atenção é que diz o seguinte, que em caso de despressurização, as máscaras cairão automaticamente e use primeiramente em você para que você possa usar no outro, né? Na programação neurolinguística, isso aí é fundamental. Como é que eu posso pensar em ajudar uma pessoa a fortalecê-la mentalmente se eu não estou fortalecido? Então, o primeiro passo, o primeiro pilar é que eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso colocar máscara de oxigênio para que eu não desfaleça e consiga ajudar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu cunhado, a cunhada, os meus colegas de trabalho, o meu sócio, as pessoas do meu consultório, do meu escritório, da minha loja, né? Então, assim, o primeiro pilar da programação neurolinguística é eu preciso estar bem. Então, eu preciso começar a cuidar de mim, né? Essa é
É o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Então, a gente precisa fazer uma análise da própria pessoa. Como eu me encontro emocionalmente, como eu estou preparado para ajudar outras pessoas. Isso faz parte da concepção do Rotary, eu sei disso, que é uma entidade que faz um trabalho maravilhoso e, enfim, a gente precisa estar bem. Todos nós aqui ocupamos cargos e funções de liderança. Então, a gente é espelho, a gente é referência e as pessoas estão olhando para a gente esperando que venham soluções. Então, a gente precisa estar preparado para isso, mentalmente, fortalecido mentalmente, para que a gente possa evoluir dentro desse ecossistema e melhorar a vida das pessoas. E como é que eu posso melhorar a vida dessas pessoas? Primeiro ponto, a gente é um conjunto de experiências, a gente é um conjunto de crenças, é diferente de realidade. Na verdade, muita gente confunde experiência e realidade. As experiências são, eu trago desde a barriga da minha mãe todas as experiências, quando eu sou criança e adolescente, e esse acúmulo de experiências vão formando as minhas crenças e os meus valores. Tá? E a partir disso é que eu dou significado a uma determinada realidade. Aqui eu estava vendo alguns colegas falando aqui de política, saída do Moro e etc. e tal, e eu não vou entrar no viés político, mas existem opiniões diversas a respeito desse tema, por exemplo. Mas assim, o meu conjunto de experiências me levam a crenças e valores da qual eu tenho uma opinião. E, de repente, o Érico pode ter uma opinião diferente, o Fábio Martins vai ter uma opinião diferente. Então, assim, nós somos um conjunto de experiências que acumulamos. Nós somos um conjunto de crenças. E, na verdade, durante a nossa infância, muitas vezes essas crenças e esses valores, elas são limitantes, ou porque eu passei por uma experiência que não é prazerosa, ou me trouxe um trauma, e isso ficou marcado. Isso me limita, isso não permite, às vezes, com que eu tome uma atitude, e às vezes eu não entendo porque eu não consigo tomar essa atitude. Porque lá atrás, uma crença me limitou. Na PNL, a gente chama isso de crença limitante. Então, no primeiro aspecto que eu falei agora, que foi cuidar de mim mesmo, um dos primeiros pontos é identificar dentro das minhas experiências quais são as minhas crenças limitantes. O que me segura? O que me dá medo? Tá? Porque o medo ele é um recurso de autopreservação, mas quando ele é colocado em excesso, ele paralisa. Então, o medo ele não pode te paralisar. Então, eu preciso identificar em mim mesmo quais são as minhas crenças limitantes, quais são os meus medos, as minhas fobias, quais são os gatilhos que, na verdade, estão me atrapalhando a avançar. Então, eu preciso passar por um processo de autoconhecimento. E nem sempre esse processo de autoconhecimento ele é simples, porque às vezes você precisa mexer em algumas feridas e algumas características que muitas vezes a gente se esconde, a gente não quer enfrentar. Né? É preciso muita coragem nesse momento. Dentro das técnicas ainda, partindo para um segundo momento, depois que eu faço o meu autoconhecimento, que eu faço a minha análise, que eu vou identificar as minhas crenças limitantes, quais são os meus medos, as minhas fobias, e que eu começo a melhorar enquanto pessoa e fortalecer a minha mente, e aqui eu quero fazer uma observação, professor Cláudio. O cérebro da gente é o órgão mais sabotador que temos no nosso corpo humano. Muita gente acha que é outro, o outro não. Aquele outro lá já tem umas pirulinhas azul que a gente toma e não adianta mais ele sabotar a gente, não, que a gente resolve. Mas o cérebro, ele sabota. O cérebro ele é um sabotador nato. O cérebro ele quer que a gente fique em paz, tranquilo, que a gente mexa o mínimo possível com ele. Então, quando a gente coloca lá o despertador 5 horas da manhã para poder dar uma caminhada ou fazer um exercício físico, a primeira coisa que o cérebro diz é, pelo amor de Deus, não faça isso, eu quero dormir. Então, ele está o tempo todo te sabotando, ele está o tempo todo te dizendo, não faça, não vá. E a PNL, ela traz ferramentas e técnicas que faz com que a tua mente comece a comandar o teu cérebro. Na verdade, não é teu cérebro que tem que dizer o que tem que fazer, mas a mente tem que chegar para ti e te dizer, não vou acordar 5 horas e vou dar a minha caminhada. Eu vou fazer minha atividade física, eu vou fazer o meu regime.
eu tenho que diminuir meu peso, eu tenho que fazer determinada coisa. Da sexta-feira, antes da pandemia, dava uma vontade danada de ir a Parnaíba para curtir o final de semana na casa de praia, nem que seja para voltar domingo. A primeira coisa que o cérebro diz é: não, não vá não, meu amigo. Se aquete em casa, vai dar trabalho, vai abastecer carro, andar 400 quilômetros, limpar a casa, não sei o quê, domingo já tem que voltar. Então, o cérebro está constantemente te sabotando, constantemente dizendo para você não fazer, porque ele quer entrar numa zona chamada zona de conforto. E aí eu quero fazer uma observação muito importante dentro da PNE. Existem 3 zonas distintas, né? Vamos fazer aqui como se fosse uma imagem aqui virtual. A zona 1, uma do meio e uma zona 2. Essa zona 1 é a famosa zona de conforto. É aquela que o cérebro te sabota, é aquela zona que tá bom. Ali tá bom, não precisa mexer, não vamos mexer naquilo. Todo mundo tem a sua zona de conforto e na maioria das pessoas eu não quero sair muito dali não, porque tá confortável para mim ali. E existe uma zona lá na ponta chamada zona de sucesso, porque todo mundo quer todo mundo quer melhorar em alguma coisa. Por mais que você esteja estabilizado na sua vida, por mais que esteja tudo bem com você, alguém sempre almeja alguma coisa. Então, você está numa zona de conforto e você quer chegar numa segunda zona chamada zona de sucesso. Qual é a confusão? A confusão está no meio, que é a chamada zona de conflito. A zona de conflito é o perigo. Porque a zona de conflito é aquela da qual vai doer, vai sangrar, vai te fustigar. Só que para tu chegar na zona de sucesso, tu tem que passar por essa zona de conflito. Ou seja, em algum momento, alguma coisa vai ter que acontecer que vai ter que te sacudir. Você vai ter que balançar as tuas bases e dizer assim, para eu sair desse ponto onde eu estou atualmente e para ir para um determinado momento, um determinado outro ponto que eu quero, eu tenho que passar por essa zona de conflito. E aí é onde mora o perigo. A maioria das pessoas não querem passar por isso. É o famoso no pain, no gain, ou seja, sem esforço não tem vitória. As pessoas querem chegar numa zona de sucesso com o mínimo de esforço, né? Com o mínimo de suor. Existem 4 recursos naturais que a gente não precisa comprar na farmácia, né? Que é lágrima, suor, gordura e sangue, né? Que geralmente está na zona de conflito. A lágrima, porque nós temos que chorar quando é emoção, quando a emoção ela é inerente do ser humano. A gordura é a energia. O sangue é a vida. Então, você tem lágrima, você tem sangue, você tem gordura e você tem suor, que é esforço. Então, para você passar da tua zona do ponto A, que é a zona de conforto, e chegar até numa zona de sucesso, tu tem que passar por uma zona de conflito. E aí você tem o momento atual, um momento extremamente complexo, onde a gente está vendo aí toda hora as lives, as pessoas não façam regime, tá? Não façam atividades muito puxadas, enfim, o tempo todo tentando resguardar a tua mente para que você consiga passar por esse momento difícil. A minha preocupação está no retorno. Quando nós retornarmos à atividade, o que vem dessa população, desse povo que está em casa? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de gente com depressão, gente com ansiedade, gente sem saber se vai ter o emprego, se não vai ter o emprego, e como é que essas pessoas vão chegar até o seu trabalho, o seu escritório, o seu consultório, enfim, como é que eles vão desenvolver essa atividade. E aí nós temos que estar com a nossa máscara de oxigênio preparados para que a gente possa receber essas pessoas com principalmente mensagens positivas, ações positivas, porque existe um estudo do INEXT, Dr. Neil Negrelli, que é o fundador do INEXT, onde eu fiz o curso de programação neurolinguística. Ele diz que a cada 5 minutos de notícia ruim, tu passa mais de 6 horas remoendo aquilo dentro de ti. Imagina que você liga um noticiário qualquer, repleto, né? 5 minutos não, professor. 40 minutos, 1 hora de notícia ruim. Tu imagina isso reverberando dentro da pessoa. Então, mentalmente, as pessoas estão carregadas
tão pesadas, tão preocupadas, alguns já com histórico de família, né? E como é que nós vamos receber, como é que nós vamos passar por isso, como é que nós vamos receber essas pessoas. Primeiro ponto, dentro de casa, atividades de leitura, né? Muito diálogo, paciência. Eu tenho aqui na programação neurolinguística, nós temos um termo em francês chamado rapport, que quer dizer a frequência que você tem com uma determinada pessoa. Se utiliza muito isso em negociação. Você nota que os negociadores experientes, eles não chegam na negociação falando da negociação em si. Eles vão conversando, batendo papo, tentando adquirir uma frequência com você. Na hora que você adquire essa frequência, você adquire confiança. Na hora que adquire confiança, o negócio começa a fluir, né? Então, você tem que começar a entender, a trazer as pessoas para a sua frequência, né? Para que você consiga trazer esse sentimento de confiança. Então, na hora que eu boto minha máscara de oxigênio, que eu me recomponho, que eu me autoconheço, que eu me identifico, que eu identifico as minhas falhas, que eu começo a corrigir, que eu saio da zona de conforto, entro para valer na zona de conflito e que eu me fortaleço para chegar numa zona de sucesso, eu começo a fazer essa modelagem com as pessoas e trazer essa imagem positiva para as pessoas, né? Trazer uma mensagem positiva para as pessoas, que nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, nós vamos sair fortalecidos com essa situação. Então, isso é o mais importante nesse momento. Nós temos que passar um momento de tranquilidade nas nossas empresas, nós temos que demonstrar um momento de tranquilidade nas nossas casas, por mais que esteja sendo difícil, mas nós temos que ser muito fortes nesse momento, mentalmente fortes nesse momento, para que isso seja passado através de uma frequência para as pessoas do nosso ecossistema. As pessoas precisam reconhecer na gente uma tranquilidade, por mais que seja complexo, mas eles precisam reconhecer na gente a esperança, a tranquilidade, né, que a gente vai conseguir sair do outro lado. Não existe soluções simples, mas a PNL ela odeia a complexidade. Tá? Ela odeia a complexidade. Pra você ter uma ideia, existe, o próprio Dr. Neil fala que existe no mundo 20% das pessoas são consideradas simplistas. 20% são consideradas simplistas. São pessoas que têm até um relativo sucesso, vamos dizer assim, mas não estudam de forma minuciosa, não se aplicam como deviam, em torno de 20% das pessoas. 70% das pessoas são simplórias. Não adianta você espremer. Isso, infelizmente, não vai sair. São pessoas simplórias que você vai tentar retirar alguma coisa e não tem como fazer. E os outros 10% são as pessoas simples. Essas pessoas simples somos nós que estamos aqui. Tá? É da simplicidade que sai a força mental. É do arroz com feijão. É de você fazer a frequência correta, é de você pensar positivo, é de você ter uma conversa acolhedora, é de você orientar as pessoas que estão em sua volta, é de você estar sempre com aquela áurea de esperança, apesar da dificuldade. Tá? Existe um curso, existe um treinamento, a PNL ela tem um conjunto de ferramentas. Tem gente que faz esse curso numa imersão de vários dias, tem gente que faz o curso um pouco mais rápido, tem gente que não faz o curso, mas faz uma leitura, e aí eu recomendo, depois eu vou passar para você, e você passa para os demais colegas, que esse é o livro, tá? Que é vamos dizer, a Bíblia da programação neurolinguística, tá? Quem quiser conhecer a programação neurolinguística de forma um pouco mais detalhada, esse livro aqui é o livro que eu recomendo, tá? É um livro fantástico e ele é um livro, além de ser didático, ele traz uma linguagem acessível, né? E ainda dentro dos pilares da PNL, nós temos algumas características que são importantes, como o feedback. Estabeleceu essa frequência, você fez o autodesenvolvimento, saiu da tua zona de conforto, estabeleceu a tua frequência, procura um feedback. Quem de nós aqui, na verdade, procura o feedback das nossas ações? Quem procura a nossa família querendo saber como
como é que nós estamos? Quem junta os seus colaboradores no seu consultório, na sua banca, na sua empresa e pede um feedback do que deve ser melhorado? Então, isso é um fator extremamente importante, porque requer confiança e fortalece mentalmente para que a gente possa fazer as devidas correções e, consequentemente, também muita flexibilidade. Tá? Então, eu falei de autodesenvolvimento, eu falei de frequência, falei de raporte, eu falei de feedback, eu falei de flexibilidade e, principalmente, da importância de sair de uma zona, tá certo, de conforto, entrar numa zona de conflito, que essa é pesada, a gente recebe bullying. Professor, você sabe que eu decidi reestruturar a minha vida aí em 2018. E eu decidi fazer uma opção. Eu decidi o seguinte: o ano de 2019 eu vou ficar um ano sem beber, eu vou fazer um ano sabático, né? E aí você não imagina o bullying, né, que a gente sofre com os colegas passando mensagem, foto e cerveja gelada e Heineken e tal, e vai e vem. Mas, na verdade, foi um processo que eu decidi fazer para sair de uma zona de conforto. Entrei numa zona de conflito muito pesada, tá? E para atingir uma zona de sucesso que eu queria. Eu, na verdade, no final de 2018, eu estava com 112 quilos, com taxa praticamente tudo estourada, enfim, minha saúde precária, e eu decidi passar um ano sabático dizendo: eu vou dar uma parada aqui na bebida, vou dar uma diminuída aqui na comida, vou fazer uma atividade física, e aí comecei a fazer exercício da qual o meu cérebro não me sabotasse, né? Muitas coisas eu consegui realizar, muitas coisas a gente teve êxito, outras não, mas na maioria eu consegui realizar. Então, assim, eu pratiquei a PNL em mim, porque eu passei por um vale, passei por um momento de deserto aí, principalmente no final de Dilma, no impeachment de Dilma até 2017, 2018, eu tive que me reconstruir. Então, foi nesse momento que eu entrei no estudo da PNL, ou seja, tudo que a PNL prega, as suas ferramentas e as suas técnicas, na verdade, eu tive que fazer na prática, e foi bom porque aí eu tive que, na verdade, aprendi ainda mais, né? Procurei me especializar, fazer cursos, imersões, e a partir daí eu venho fazendo isso nas empresas. Fiz isso há um ano e pouco atrás na Eli Nunes, que agora é o pessoal da Vitória Vidros. Fiz isso na Centro Telecom, na TIM. Fiz um processo de reestruturação comercial na TIM, desenvolvendo técnicas de PNL. Fui convidado recentemente por uma loja de móveis planejados, há bom tempo. O meu querido Mário Herman me fez aí, o convite para fazer também uma inauguração lá da loja dele, uma reestruturação comercial, e a gente está implementando todas essas ferramentas de produtividade. E o interessante é que a loja da Bom Tempo está fechada. Nós estamos fazendo atendimentos remotos, mas mesmo assim nós estamos conseguindo fazer vendas e atender especificadores e arquitetos com a equipe relativamente motivada. Tá? Então, assim, o próprio Mário diz: Edson, eu estou surpreso com esse resultado, porque a gente consegue manter o nível de produtividade e de motivação. Aliás, eu vou até mudar esse termo motivação, tá? Eu não gosto muito, não. Eu vou mudar para ativação. Motivação ficou na moda durante muito tempo, mas motivação é muito oba-oba, né? Motivação, você lá faz uma brincadeira, se veste de palhaço, todo mundo sorri, é uma maravilha. Meia hora depois o cara tropeça, não lembra mais de nada. Então, eu substituo motivação por ativação. Então, a gente vai lá e ativa no cérebro da pessoa que ele tem a capacidade de produzir, de melhorar sua capacidade, de ser feliz, de buscar essa felicidade junto com outras pessoas. Isso tem sido muito bacana. Para concluir, basicamente, o que eu tinha para falar, eu gosto sempre de dizer o seguinte: tem uma teoria dos potes, né? Tem uma teoria dos potes, eu queria concluir dessa forma, que você é um fã de Zé Ramalho, que eu sei, e eu também sou fã de Zé Ramalho, e ele fala da teoria dos potes no repente dos violeiros. Ele diz que tem pessoas que vêm no mundo
na verdade, sem nada dentro do pote. Eles vêm e vão embora e ninguém sabe, na verdade, o que eles vieram fazer aqui. Não vão fazer, é o chamado não fede nem cheira, né? Existem aquelas pessoas que vêm com um pote cheio de fel. Aquelas pessoas que você sabe que basta a gente chegar perto, a gente já sente aquele negócio ruim, né? Aquele negócio, são pessoas que parece que vêm por mal. E existe aquelas pessoas que vêm com um pote de mel, que são as pessoas que se desenvolvem, se conhecem e, tá certo, e procuram o bem. E o repente, rapidinho, diz mais ou menos assim: a defesa é natural, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe, seus estilos de agradar. Uns nascem para trabalhar, outros nascem para a briga, outros vivem de intriga, outros de negociar, outros vivem de enganar. O mundo só presta assim. É um bom e outros ruim. E eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel, quem nada tem, nada dá. Eu espero que os colegas do Rotary tenham o seu pote de mel e que a gente passe essa positividade para as pessoas, que a gente consiga passar a uma frequência positiva de esperança, de energia. Eu queria pedir desculpa que eu estou com o nome de Maria Eduarda aí, mas a Maria Eduarda é minha filha. Maria Eduarda é minha filha. Saiu um pouco a imagem aqui, mas eu ainda estou na imagem, gente? Estou na imagem? Estou, né? A Maria Eduarda é minha filha. Ela mora em Portugal e nós passamos um susto muito grande, porque ela faz o curso de Relações Internacionais em Portugal. E na hora que saiu o comunicado da faculdade de que as aulas estavam suspensas, no outro dia eu comprei a passagem dela para que ela viesse para o Brasil. E eu recebi uma chuva de críticas. As pessoas, tu é louco, vai, espera um pouco, não sei o que e tal. E vocês imaginam o restante da história se eu não tivesse trazido minha filha para casa, né? Lá está tudo suspenso, né? As aulas estão sendo pela internet. Voltou agora, professor. As aulas estão sendo pela internet e ela usa muito o Zoom, por isso que está o nome dela aí. E aí eu vi um colega falando aí da questão das mensalidades, né? Lá eles fizeram diferente do Brasil. Aqui nós temos 12 parcelas, né? As faculdades têm 12 parcelas, a escola tem 12 parcelas. Lá são 10 parcelas. As aulas começam em setembro e terminam em junho, né? Julho e agosto você não paga mensalidade. Então, o que eles fizeram? Eles suspenderam o pagamento de abril e maio e permitiram que os pais pagassem em julho e agosto, já que não teriam parcelas, né? Portugal já está, aos poucos, voltando, já tem previsão de retorno do comércio de forma gradativa e apesar de estar do lado de Espanha e Itália, foi um país que conseguiu controlar muito bem, tá certo, o Covid, e está sendo muito elogiado. Mas eu não suportei deixar minha filha lá, professor, esperando não. Eu trouxe para cá e ela está assistindo a aula aqui direitinho e depois que as aulas retornarem, ela volta. Era isso aí, professor. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído. Isso foi um pequeno contexto. A gente poderia aprofundar. Se eu for aprofundar em PNL, nós passaríamos horas e horas, porque é um assunto realmente que me apaixona, mas eu espero ter contribuído de alguma forma, tá? Obrigado, professor Edson. Eu, particularmente, gostei muito. Sou suspeito para falar, né, que lhe conheço há bastante tempo, sei de tudo que você passou para chegar onde você chegou, seu esforço e a sua dedicação. Então, como a gente atua aqui no nosso clube, né? Toda vez que tem palestra, e aí nós estamos nessa sequência, nesse mês de abril, nós tivemos palestras todas as reuniões, né? Então também é um feito diferente, porque nós não estamos com companheirismo, e hoje nós batemos o recorde de companheiros. Nós tivemos hoje 30 companheiros, tá? Então batemos o recorde. Então fico feliz porque a gente está conseguindo, com a ajuda de cada um dos nossos companheiros, evoluir nessa nossa forma de se encontrar e de se reunir. Como eu disse, eu já tinha conversado com ele antes,
tinha dito para você, né, e quero que os companheiros saibam disso, que eu não faço perguntas. Eu deixo os companheiros fazerem as perguntas e, evidentemente, se houver algum ponto que eu queira, algum esclarecimento nesse sentido, aí sim eu deixo para o final, para que todos possam participar. Só tomei mais tempo agora para deixar aí esse registro do meu conhecimento da sua pessoa e do seu esforço. Nós temos inscrito aqui, pela ordem, o companheiro Mário Roberto. Edson, parabéns pela palestra. Muito obrigado, doutor abraço Mário. lá para o Marquinhos. Tá certo. Eu conheci a PNL em 1992 através de um livro do Laí Ribeiro chamado Sucesso Não Ocorre por Acaso. Isso. E acho um tema muito interessante. E como aqui nós estamos tratando dessa questão da pandemia, e você falou que você acha como a gente deve estar preocupado com o retorno e tal, e eu tenho uma preocupação, porque quanto mais tempo a gente passa parado, a gente tem visto aumentar o desemprego, empresas quebrarem. Hoje mesmo passei o dia inteiro com clientes aí que essa semana devem fechar algo em torno de 400 demissões. Eles muito aflitos, muitos não têm sequer condição de pagar a rescisão, sabem que isso vai desembocar na justiça. O cara não consegue vender um carro, não consegue vender um terreno, não tem quem compre para fazer face a essas despesas. Verdade. E eu fico minha preocupação é com um cenário de convulsão social mesmo, de termos problemas de criminalidade aumentada e tal. O cidadão com fome e a família com fome, ele vai a atitudes extremas, né? Eu queria saber sua opinião a respeito disso, nesse viés aí. Obrigado, Mário. É o seguinte, a primeira observação que eu faço é até pela questão empresarial. Eu faço vários estudos também e muita gente acha que o maior problema das empresas no Brasil, comparado ao restante do mundo, está aí na burocracia, abrir e fechar a empresa, na quantidade de impostos, tudo isso é problema mesmo. Mas um dos principais problemas das empresas brasileiras comparadas com empresas, por exemplo, no Japão, Estados Unidos e Europa, está no fluxo de caixa. Tá? O empresário brasileiro, historicamente, não trabalha com fluxo de caixa, eu não diria robusto, mas um pouco mais confortável, né? Então, muitos deles não têm fluxo de caixa para sobreviver mais do que 30 dias parado, não tem fluxo de caixa para sobreviver 60 dias, e isso é uma situação que precisa ser vista pelo poder público com muita atenção. Esse problema de convulsão social ele pode acontecer, criminalidade pode acontecer, mas o que eu vejo nesse aspecto realmente são dois enfoques. Um enfoque do poder público, que ele precisa acontecer e eu acho que tem que acontecer de uma forma mais ágil. Tá? Não é que o que está acontecendo está sendo bom, ruim, mais ou menos, não vou discutir isso. Eu estou discutindo a agilidade, eu acho que precisa ser mais ágil. Né? E o segundo ponto é a iniciativa privada. Tá na hora, verdadeiramente, da iniciativa privada ser reconhecida como um fator importantíssimo, preponderante na história desse país. O empresário americano, ele faz doação para a biblioteca, ele vira livro, ele vira monografia, e o empresário brasileiro é um vilão, é um cara que maltrata, é o cara que está com a chibata na mão, né? Então, assim, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para fazer essa virada histórica e trazer, na verdade, o empresário como um fomentador, como um verdadeiro herói brasileiro, né? Então, eu vejo isso das duas formas. Ou a gente faz os dois enfoques, o público de forma ágil e a iniciativa privada, tá? Ou então a gente vai ter um problema ainda muito mais sério do que todos nós imaginamos. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que a gente vai voltar mais fortalecidos, que eu digo, não financeiramente, sei lá, mas mais fortalecido enquanto crenças e valores.
e eu acredito que a gente vai ter uma sociedade mais amadurecida. Obrigado, companheiro Mário e o nosso palestrante. Mais alguém quer se manifestar? Companheiro Marcelo Tapeti. Por favor, liberar o microfone dele, o companheiro Marcelo. Continua fechado o microfone dele, companheiro Marcelo. Consegue, Mário, liberar? Não, só o Ricardo Dias. Peça para ele, presidente, peça para ele clicar, se for no celular, na tela do celular, do lado esquerdo embaixo. Marcelo, dá para você clicar no seu celular para destravar. Clica nele e destrava. Que ele disse que, quando ele argumentou, ele falou na abordagem. Você tem a abordagem do furacão, que você vai para casa. O próprio Marcelo consegue liberar. Marcelo, olha aí o teu celular, clica nele na... Pronto, liberou, pode falar. Ok? Sim. Perfeito. Presidente, na verdade, não seria uma pergunta, seria um comentário. Primeiro, destacar o trabalho que o presidente vem fazendo, se reinventando, recriando nesse momento de dificuldade com essas reuniões virtuais. Eu tenho visto que as palestras estão bem mais, sem querer falar das passadas, mas o conteúdo está sendo de grande valia para todos nós. Eu não participei de todas, infelizmente não pude acompanhar todas, mas as que eu acompanhei foi de conteúdos fantásticos. A de hoje não poderia ser diferente. Fui aluno do Edson Arruda, lá na Economia, na Federal. Então, sei da capacidade dele, do professor Edson Arruda, e agora vendo o filho dele, deixa a gente, de certa forma, entusiasmado e motivado para a gente enfrentar essa dificuldade que nós estamos atravessando, né? De certa forma, é a primeira vez que o mundo atravessa por uma pandemia tão forte quanto essa. A gente conseguiu, a gente mergulhou e não sabe como é que nós vamos sair disso. É novo para todos nós. Mas a palestra, como foi a de hoje, deixa a gente, de certa forma, mais tranquilizado, né? Deixa a gente mais motivado para enfrentar, sabendo das capacidades que cada um tem, né? Então, era nesse sentido que minha participação, de louvar a sua capacidade de se reinventar, presidente, nesse momento de dificuldade, e parabenizar o Edson e dizer que ele é motivo de inspiração para a gente também. Então, já vi companheiros perguntando quem é o autor do livro, e, de certa forma, deixa todos nós curiosos para também passar a conhecer um pouco mais o PNL. Confesso que eu estou motivado e querendo também passar a ler um pouco mais disso, que nós que somos gestores, que somos líderes, a gente tem que exatamente estar tranquilo nesse momento para poder tranquilizar os demais, não é isso? Então, era nesse sentido minha participação. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo seu carinho, meu querido. Um abraço. Um abraço. Obrigado, companheiro. E a esperança para o Gondim também, né? O negócio do emagrecimento aí. Eu queria mandar um abraço aqui, que eu vi aqui o Vicente e vi também o Carlos Augusto. A gente estudou, acho que lá na UESP, meu amigo Carlos Augusto. Enfim, muita gente conhecida, muita gente boa. Fábio Martins também, um abraço. Muita gente aí que a gente conhece, tá? E é uma felicidade muito grande. Na verdade, eu estava com 112 e decidi dar uma segurada mesmo, sair da zona de conforto, briguei muito com isso e fui para 88, alguma coisa, quase 90, foram 22 quilos, mas foi 1 ano e pouco de taca, viu? Mas fortalecendo a mente, dizendo para o meu cérebro que quem mandava nele era eu e foi um confronto bacana. Mas está lá em Gênesis 1:26, né? E Deus fez o homem sua imagem e semelhança, e para reinar. Então, a gente veio aqui, foi para reinar, a gente veio aqui para mostrar a força que a gente tem e para liderar as pessoas que estão, nesse momento, precisando e passando por essas dificuldades todas. Obrigado, companheiro Marcelo. Fico feliz por suas palavras. Muito pela sua ajuda,
né, e pelo seu apoio, assim como de todos os companheiros. Quero registrar também a manifestação no grupo dessa semana, de apoio. Opa! O Fábio Martins pediu para fazer pergunta. Tá, eu estou anotando aqui, já anotei, viu, Felipe, pela ordem aqui. Já botei, é porque eu não consegui responder. E aí, então, assim, eu fico muito feliz. A gente está tendo aceitação de vocês, porque, na verdade, o presidente do clube é o presidente de todos. Não adianta a gente pensar em algo que vai me agradar, eu tenho que pensar em algo que vai agradar o clube. E aí a gente vai tentando se reinventar. Então, fico feliz pelas suas palavras e espero a gente ter mais inspiração, que conto com a ajuda de todos. Pela ordem, companheiro Carlos Augusto Guto. Pode desligar seu microfone. Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros. Boa noite. Edson, meu amigo, prazer em revê-lo. Igualmente, meu querido. Amigo, você mostrou a capa do livro, mas eu não consegui pegar na hora. Dá para ver aí agora? Se tiver como manual, depois tu pode... Eu vou fazer o seguinte... Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Você pode colocar no chat também aqui, professor. Pode colocar no chat. Depois, pronto. Tá, eu vou parabenizá-lo, Edson, pela palestra. Muito obrigado. Momento muito oportuno, viu? É um prazer falar contigo, cara. Sou seu fã, você sabe disso. Pela ordem, companheiro Fábio Martins. Prazer, meu amigo. Boa noite. Companheiro Fábio, pela ordem. Boa noite, meus companheiros. Cheguei um pouquinho atrasado, mas saúdo a todos. Meu amigo Edson, prazer lhe ver também. Prazer, meu amigo. Edson, eu queria te perguntar, cara, a respeito desse momento de grande incerteza, né? Nós estamos passando por um momento que é realmente muito assustador, né? Ele carregado de um drama muito grande, um medo e uma tensão que realmente pode atrapalhar até no convívio. Eu digo no sentido de uma paranoia, de repente atrapalhar nos relacionamentos entre as pessoas. Nós aqui já somos pessoas com mais idade, né? Estamos todo mundo já com família estabelecida. Mas eu fico imaginando até os jovens, né? Talvez algum que tem um pouquinho mais de um pouquinho mais de ousadia, talvez sofra menos. Mas aquele rapaz que de repente tem algum receio de contato físico, até dessa coisa de ficar, de beijar na boca e tal. O que você acha assim como estratégia, como alguma coisa que possa levar, de alguma maneira, a tranquilizar as pessoas num momento depois dessa pandemia? Fábio, eu acho que o mais importante nesse momento é o diálogo franco e o diálogo bem aberto, a verdade, né? Então, eu tenho uma filha de 19 anos, eu tenho um garoto de 18, que é universitário também, e aqui tá certo, conversa, é diálogo sempre, diálogo franco, aberto, falando de todas as dificuldades que a gente está passando, falando das restrições, do que a gente precisa economizar, diminuir custos. Todos os temas precisam ser tratados independente de qual seja o tema. Então, acho que quando você estabelece essa franqueza, você tem essas pessoas do seu lado, seja ele o colaborador, seja ele filho, pai, irmão, seja ele o teu colega do tênis, do Rotary, da academia. Eu acho que nesse momento existe muita gente que está precisando de uma palavra de conforto, dizendo vai dar certo, estamos juntos, nós vamos sair, o problema é assim, assim, assado, mas nós vamos resolver dessa forma, nós estamos aqui para poder ajudar. Eu acho que nesse momento, o grande X da questão chama-se diálogo franco, né?
eu brinco até muito aqui. Outro dia eu estava conversando com o nosso presidente, dizendo o seguinte, que esse ano eu estou fazendo 23 anos de casado. E as pessoas perguntam, Edson, 23 anos de casado, como é que tu conseguiu e tal? Eu disse, olha, tem duas formas. Quando você quer, ou você quer ter paz, ou você quer ter razão. Então, assim, quando eu quero ter razão, eu já sei que eu não tenho paz. Quando eu quero ter paz, eu já sei que eu não tenho razão. Então, são brincadeiras que a gente tira, mas, na verdade, o que eu tenho aprendido com a PNL é identificar a frequência das pessoas. E identificando a frequência das pessoas, trazer ela para a minha frequência, tá certo? Ou, às vezes, ir na frequência da pessoa para que você possa identificar. Estabeleceu a frequência, a confiança existe. A confiança existindo, vem a franqueza e a gente sai do outro lado. É fácil? Nada é fácil. A gente nunca passou por isso. Veio gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, nada se compara ao que a gente está passando agora. Mas eu só acredito na positividade e no diálogo. Essas duas coisas não saem da minha cabeça. Um abraço, amigo. Obrigado, companheiro Fábio e ao nosso professor Edson. Companheiro Felipe Salles, pela hora. Boa noite, companheiros. Parabenizar ao nosso palestrante, muito interessante o tema, e eu gostaria só de reforçar que eu estou seguindo bem à risca isso aí. Eu prometi tirar a barba só no final da quarentena, tá a família toda dando pressão para tirar a família. Eu disse, não vou, eu tenho personalidade, garanti que só vou tirar no final da quarentena, quando puder sair de casa. Então, eu estou seguindo bem à risca. Mas também. Brincadeira, companheiros, eu até já mandei aí no grupo e eu só gostaria só de dar uma reforçada. Amanhã, 18h30, um jornalista me fez convite para participar de uma entrevista online, à distância, remotamente, para tirar dúvidas sobre a situação que a gente está vivendo. Talvez vocês não tenham muito conhecimento, mas o nosso companheiro Mário Roberto já falou aí sobre a situação das empresas, e aí vocês imaginam a situação dos empregados, que além de perderem um emprego, não estão conseguindo dar entrada no seguro-desemprego. Então, além da queda, o coice. E eu gostaria de convidar vocês e pedir que, se vocês tiverem alguém que tenha dúvida quanto fazer o uso, não só do seguro-desemprego por parte dos empregados, quanto uma orientação melhor da PEC 936 para os empresários, eu estarei amanhã exatamente tirando dúvidas sobre isso aí, esclarecendo e orientando principalmente os meios que se consegue tanto o benefício emergencial da PEC 936 quanto da entrada no seguro-desemprego. Tanto o seguro-desemprego do empregado normal, carteira assinada, todo, como o empregado doméstico também tem uma nova ferramenta que foi recentemente desenvolvida que vai facilitar muito a vida de todos os empregados. E era só isso mesmo, presidente. Agradecer mais uma vez pela brilhante palestra e estou muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pelas palavras. E eu vou... É pelo Instagram? Facebook, né? Vou participar. Okay, estarei lá amanhã. Presidente, me parece que o Ministério Público do Trabalho conseguiu alguma colaboração aí da Caixa Econômica para esse recebimento do seguro-desemprego. Eu vi hoje um ofício que foi enviado para a OAB, então o companheiro Heraldo possa nos esclarecer também a respeito disso. Antes de passar para o companheiro Winston, vamos ouvir o companheiro Heraldo. O companheiro Heraldo quer dar alguma explicação, alguma informação? Você está aqui ainda? Oi, colegas. Houve realmente um convênio firmado com a PGT, entre a PGT e a Caixa Econômica, e vai facilitar o acesso de conhecimento de dados para nós. Eu recebi essa mensagem hoje e, pelo que eu depreendi, foi isso. Eu não captei nada, nenhum tipo de acesso, liberação, que pudesse ser uma coisa diferente. Eu vou dar outra lista desse e-mail que eu recebi
e posso até repassar para vocês, não tem segredo nenhum. Mas pelo que eu entendi, é um acesso de informações ao banco de dados, Mário Roberto. É isso não? Oi? Eu vi uma resposta a um ofício da OAB, onde o Ministério Público informava que fez uma gestão junto à Caixa Econômica e que os problemas que estavam havendo com relação ao seguro-desemprego estariam resolvidos, me parece até com relação à liberação do FGTS também, sem necessidade de decisão judicial. Ah, sim, com certeza, isso aí sim, isso aí foi um avanço mesmo. Em acordos a gente pode deliberar sobre isso, mas também acesso de dados, não liberação de valores sem um processo administrativo, né? Inclusive, sobre essa matéria aí, o próprio sistema que já tinha lá da carteira digital, por onde você podia fazer a solicitação do seu seguro-desemprego, ele estava dando muito problema porque fazia muitas críticas. E até isso houve uma melhora lá no sistema e ele está flexibilizando bastante estas críticas nesse momento que a gente sabe de muita dificuldade, que não tem como a pessoa comparecer fisicamente nas agências, até porque estão fechadas. Ah, e só mais uma coisa. Sábado, a Caixa Econômica estará funcionando para atender a esses trabalhadores. Não é isso, companheiro Henrique? Muito obrigado, companheiros, pelos esclarecimentos. Pela ordem, companheiro Winston. Está sem som, companheiro. Winston, você mesmo pode ativar. Eu acho que tá com o volume baixo, companheiro. Tem como aumentar o volume não do seu. Tá ouvindo? Eu acho que esse microfone dele está aberto. O microfone dele está aberto, viu? Está aberto, mas não está saindo som. Eu acho que está com algum problema o microfone. Pergunta pelo sinal de Libras. O companheiro Winston saiu? Eu acho que o Ramagem grampeou o celular do Winston. Não vai agora, agora. Continua silencioso, companheiro. Está silencioso. Pode tirar. Sim. Fala. Não, voltou. Aí. Não. Sem som. Está sem som, Winston. Quer digitar? O que tu quer perguntar é mais fácil pelo bate-papo. Quer digitar, que aí eu pergunto aqui. Digita no chat, Winston. Lá embaixo tem uma barra. Aí você pode digitar aí pela barra. Depois do companheiro Winston, tem mais alguém para colocar na ordem aqui? Tá silêncio em todo mundo ou é meu som que baixou? Não, tá silêncio mesmo. Estou aguardando a pergunta aqui do companheiro Winston. E eu aqui aumentando o volume, não saía som nenhum. É porque o Winston é polêmico, rapaz. Aí, pronto. Ele está usando a parte do meio, entendeu? Do cérebro. Está em conflito. É o conflito, é?
O Pedro Gondim foi citado e não vai nem fazer a sua referência aí. Presidente, enquanto volta aí o som do companheiro Winston, queria parabenizar aí nossa amiga Arruda aí pela brilhante palestra e parabenizar também a presidência. Você está tendo a presidência num dos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo, né? Comparável economicamente com o crack de 29, comparado com grandes guerras. E o presidente, nesse momento que está aí finalizando a gestão dele, está conseguindo ter uma adesão e está conseguindo aglutinar, construir pontes e manter o clube vivo. Parabéns, presidente, parabéns ao nosso palestrante pela brilhante palestra que faz com que a gente procure o tema para reavivar, né? O PNL é um tema intrigante que eu mesmo vou agora passar a ler e me informar mais também. Parabéns aos dois. Obrigado. Muito obrigado, Gondim. Muito obrigado, Gondim. Um abraço para você, querido. Obrigado, companheiro Gondim, meu padrinho. Muito me honra a sua manifestação, porque, é claro, eu estou aqui por sua indicação. Então, o mínimo que eu posso fazer é honrar a sua indicação. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe que fico até emocionado com as suas palavras. O companheiro Winston, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber uma dica do Edson de como melhor conviver durante essa pandemia sozinho. Diferente da pergunta que o Fábio fez, que é a convivência de casal. Quer saber conviver com ele mesmo, uma dica para conviver com ele mesmo. A PNL, você sempre fala no autoconhecimento, né? É você buscar se conhecer, conhecer as suas características, conhecer os seus pontos fortes, conhecer os seus pontos fracos, os pontos que você pode melhorar. Então, é um mergulho. Na verdade, acho que você deveria aproveitar esse momento só e fazer um mergulho, né? E fazer uma avaliação da sua vida, do conjunto de experiências, daquilo que possa ter lhe travado ou de uma experiência positiva que você possa replicar e ainda melhorar. Eu acho que é um momento de mergulho, de reflexão, de leitura. Tem muita leitura boa, muito documentário bom, de uma boa de uma boa garrafa de vinho, enfim. Eu acho que nesse momento a saída é por aí. Eu faria isso. Eu faria um mergulho dentro da minha vida. Eu faria usaria o tempo para fazer um planejamento do que eu faria daqui para frente. E, na verdade, eu faço isso sempre. Eu estou sempre planejando aquilo que eu vou estar fazendo. E leitura, bons documentários, bons livros, uma boa garrafa de vinho, que nós vamos sair desse momento muito bem, muito fortalecidos. Eu tenho esperança nisso. Eu estou vendo aí, como o próprio Mário Roberto falou, a gente se preocupa com empresas fechando, empresas sem caixa, mas a gente observa também que o brasileiro, ele é, antes de tudo, um otimista, ele é raçudo, ele briga, ele luta, ele peleja, e nós aqui, mais ainda no Nordeste, nós não vamos nos entregar para os homens, não. Nós vamos avançar e nós vamos sair do outro lado. Tenho convicção disso. Obrigado, companheiro Winston, pela pergunta. Também ao professor Edson pela resposta. Tem mais algum companheiro que queira se manifestar? O companheiro Ricardo Rezende chegou agora. Está sentindo sua falta, companheiro? Companheiro, eu peço perdão aí, mas eu participei de uma reunião hoje na casa do Eugênio Fortes e da Alicia Neve, lá sobre uma das nossas intercambistas. Eu me atrasei um pouquinho, mas está tudo sob controle. Parabéns, presidente. Sua condução dos trabalhos aqui já está deixando Brasília alvissareira, viu? De repente, a gente pode ter novo ministro da Justiça aqui do Piauí. Parabéns, viu? Muito obrigado, companheiro, mas essa vocação não tenho, não. Eu fui gestor público uma vez e espero não retornar. Mas como a gente sabe, a gente não pode dizer dessa água do beberê, mas se eu puder escolher, eu não vou fazer essa escolha, não. Então, vou seguir na minha... Eu fiz uma reprogramação também mental, eu vou nessa linha. Algum companheiro, mas logicamente agradeço a sua consideração.
Mais algum companheiro? Presidente, só informar aí que eu coloquei no grupo do WhatsApp a parte da mensagem que interessa, tá? Sobre o FGTS. Certo, companheiro. Obrigado. Companheiro, eu só queria saber se nós vamos ter aquela resenha pós-reunião. Sim, podemos ficar. Ah, tá bom. Eu vou me preparar, tomar uma água para voltar, porque eu estou com a língua. Está programado a nossa reunião até às 23 horas, então nós podemos ficar em companheirismo. Na quarta-feira passada, 9 horas. Muito bem. Então, companheiros, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, presença hoje batendo o recorde, como nós falamos. Isso é, como eu falei, muito gratificante também. Agradeço muito as palavras dos companheiros, que não sabem como vocês me aliviam e me incentivam, porque realmente foi e está sendo uma preocupação muito grande saber como iremos conduzir esse final, mas com a ajuda de todos, e eu sei disso, por isso que o nosso clube está aí forte, como sempre. Quando a gente precisa, todos estão aí para apoiar. Então, tenho tido manifestações assim, maravilhosas de apoio, que é muito importante e que nos estimula. O nosso companheiro Samuel, que é o próximo presidente, saiba disso também, que vai na sequência. Então, esse é o clube que você vai administrar, companheiro. E, então, com todas as dificuldades, mas as forças superam qualquer problema. Então, a gente vai conseguir realmente chegar ao final e, na sua gestão, será maravilhoso, se Deus quiser, sem outros problemas, e você vai dar a sua contribuição, será maravilhosa. Cumprimentar os companheiros também que estavam ausentes, companheiros que estão fora, como o companheiro Sérgio Laranja, que voltaram aí para assistir, companheiro, obrigado. O companheiro Beethoven, sempre presente. Que na próxima semana, na próxima semana, o companheiro Beethoven irá fazer 60 anos de Rotary. Depois eu passo para os companheiros aqui a data precisa. Então, é um grande exemplo para nós, 60 anos participando dessa organização. Agradecer ao companheiro Henrique, também, que retornou. Muito obrigado, companheiro. Companheiro Alexandre Magalhães, nosso governador assistente, e todos os companheiros que participaram, especialmente ao professor Edson, pela palestra. Então, diante disso, declaro encerrada a nossa 30ª reunião ordinária do Rotary Clube de Teresina Pissarra, ano rotário 2019-2020, e fiquemos, então, em companheirismo. Muito obrigado, boa noite a todos, e agora vai encerrar a gravação com o companheiro Ricardo.